Estamos aqui na Automec 2025, no Mobenzani Talks, no nosso super bate-papo com os parceiros, os clientes e amigos. E hoje eu trouxe aqui, no terceiro dia da Automec, o nosso querido Reinaldo Megna, presidente executivo do Abiab Sindibor, uma entidade que tanto nos ajuda aqui no nosso mercado. Seja bem-vindo, Reinaldo. Muito obrigado por me receber a Abiab Sindibor aqui, Suzane, no seu stand, que inclusive está muito lindo. Parabéns pelo stand. Obrigada. Então, este ano nós completamos 30 anos de Automec, né? A primeira Automec que a Mobenzani participou foi em 1995, e nessa jornada, né, o quanto o Sindibor esteve junto, né? É uma entidade que sempre foi parceira da Mobenzani e tanto nos ajudou nessa jornada. Então eu queria te perguntar, Reinaldo, aqui ó, no nosso bate-papo Mobenzani, qual é uma lembrança que você tem da Mobenzani? O que a Mobenzani representa para o sindicato? A palavra é tua. Muito difícil responder isso em um dia, né? Porque é muita coisa, mas talvez eu fui pego de surpresa aqui com a pergunta e talvez para não errar eu diria que a grandiosidade da Mobenzani, ela faz com que nós sejamos na Abiab Sindibor bem-sucedidos, né? São empresas de referência como a Mobenzani que valorizam a nossa marca, o nosso trabalho, o reconhecimento das empresas de menor porte, inclusive, de entender que nós estamos lá para assessorar as indústrias de artefato de borracha e reforma de pneus no Brasil como um todo. E eu vou aqui fazer um exemplo. Antigamente a gente dizia que quando um restaurante desejava abrir uma nova unidade, né, no mercado, ele procurava um McDonald's para saber, né, aonde estava instalado o McDonald's, aonde ele iria lá se instalar, porque sabe que o McDonald's já fez toda uma pesquisa de mercado para escolher aquele endereço. Um shopping, por exemplo, né, uma loja âncora. E ter a Mobenzani dentro da Abiab Sindibor, eu faço uma alusão a essa referência, né, porque obviamente é uma marca que valoriza e agrega demais o nosso trabalho. Nossa, fico aqui, assim, muito privilegiada com toda essa validação, né? Porque a Mobenzani, desde lá do início, sempre teve como um parceiro o Sindibor, ressalto isso, e quando a empresa era bem em outras, bem menor, né? E até hoje, nas proporções, é o Sindibor que está sempre ao nosso lado para consultas de uma maneira geral, né? Então, dentro desse mundo de empreender e dessas mudanças de legislação, foi sempre o Sindibor que teve parceiro ali para ver, mais do que para ver, né? Para prever, inclusive, o que ia acontecer no mercado, né? Pensando que a gente está no Brasil, e aí eu gosto muito de compartilhar lá, porque tá todo mundo no mesmo barco. E aí no Brasil, com essas flutuações de economia, de política, de eleições e tudo, o empresário, o fabricante de borracha, ele tá ali num porto seguro, tendo um Sindibor como um alicerce. E aí eu queria te perguntar, como é que funciona o Sindibor, assim, para você explicar para os nossos ouvintes como é que funciona, quais são as grandes âncoras, né, ou os pilares para ajudar os empresários. Vamos lá. Eu, inclusive, vou trazer aqui uma lembrança sobre uma atuação da Mobenzani dentro da Abiab do Sindibor e perpassarei aqui sobre os nossos principais pilares de atuação, né? A Mobenzani, ela protagonizou um trabalho que nós desenvolvemos dentro do Sindibor de reescrever a legislação tributária brasileira, né, no que tange o imposto de produto industrializado do segmento de buchas e coxins automotivas, né? Então, algo que já tínhamos tentado lá no passado, na década de 90, e não tivemos sucesso, mas a Mobenzani viu necessidade de rever este assunto lá em 2015, mais ou menos 2016, e nós investimos um trabalho com todas as indústrias do mesmo segmento, né, associadas, e tivemos um gigantesco sucesso após aí 1 ou 2 anos de atuação.
em um trabalho que tínhamos pouca esperança, mas a demonstração, né, de que a persistência em um trabalho coletivo, organizado, atinge-se um excelente resultado. Estamos falando aí em redução de um imposto que na época era de 18%, nós o trouxemos para a casa dos 5%, de acordo com uma nova interpretação fiscal daquelas mercadorias, graças ao trabalho da Mombenzani e todas as outras que compõem aquele grupo de fabricantes de buchas e coxins e peças de antivibração automotiva, né? Então, é só para dar um exemplo da amplitude da atuação da ABIARB do Sindibor, que muitas vezes só conhecida pelo trabalho sindical, patronal, em que ela, obviamente, representa as empresas na relação capital-trabalho junto aos sindicatos laborais, os sindicatos profissionais da categoria. Mas nós, na verdade, atuamos em todas as frentes que são importantes para as empresas associadas, independente da modalidade do tema, seja ela comércio exterior, tributário, trabalhista, inovação e tecnologia, como muito se depreende aqui nesta feira, que nós somos apoiadores desde sempre, somos parceiros do Abpeças, Sindipeças, e por isso estamos aqui também neste evento, prestigiando estas instituições, a feira e as nossas associadas. Então, nós costumamos sugerir e convidar as empresas do setor, associada ou não, a compartilhar as suas aspirações e problemas com a ABIARB e o Sindibor. Talvez não tenhamos a solução de primeiro momento, mas nós temos sim a capilaridade de diálogo com o setor, de reunir as empresas que compartilham da mesma situação e, porventura, muitas vezes, ter uma possibilidade de desenvolver algum projeto que vai solucionar aquele problema ou vai oferecer alguma solução de prosperidade. Eu acho que essa é a ideia, né? O ano passado a gente enfrentou um grande risco de sofrer um aumento do imposto de importação de quase 70 insumos químicos que são consumidos pela nossa indústria. Esse trabalho ele repercutiu numa economia de quase 700 milhões de reais por ano de impostos que nosso segmento ia ter que recolher a mais, e nós conseguimos conter esse problema, impedir que ele acontecesse. Então não é só, por exemplo, uma redução de imposto que obviamente é percebido no bolso do empresário no mês seguinte, mas é também evitar que ele seja mais onerado ou que alguma legislação de obrigações acessórias da atividade ela venha a se tornar ainda mais austera do que já é. Então, o nosso trabalho realmente ele é de estruturação e de viabilização da atividade de artefatos de borracha e reforma de pneus no Brasil. Eu queria até complementar, né, tudo que você disse a respeito dos treinamentos, né? O quanto que é importante os treinamentos para toda a equipe que vocês proporcionam presencialmente na unidade de vocês na Avenida Paulista, como também online, né? Sim, estamos lá na Avenida Paulista, 2001, Conjunto 1101, todos muito convidados, muito bem convidados para nos visitar, tomar um café. E como você bem disse, hoje em dia somos virtuais, né? E nós temos lá comissões permanentes de bucha. Teams é uma comissão permanente que ultimamente não tem feito reuniões, mas ela é uma comissão permanente. Mas temos lá uma comissão de inovação e tecnologia, uma outra comissão de gestão de pessoas, trabalhista e previdenciária, uma outra comissão tributária, todas elas com escritórios de notório saber, capitaneando e coordenando esses trabalhos. Uma vez por mês tem reunião de cada uma dessas comissões, são no mínimo 3 reuniões por mês. E a Mombenzani e todos os associados participam e desenvolvem ali os temas que são afetos ao nosso setor. Não só no regime de estudo, mas compartilhamento daquilo que eu falava sobre problemas, e de lá, muitas vezes, a gente desenvolve algum trabalho até contencioso. O que é do interesse da maioria dos associados vira uma atuação direta da entidade, como, por exemplo, liminares para poder alcançar uma tese tributária que hoje ainda não é disponível ao associado e, de repente, pela entidade passa a ser. O que eu acho que é importante a gente falar, né,
dessa mentalidade de corporativismo do brasileiro, né? Que a gente vê em outros países, né? Até os sindicatos de outros países, né? Às vezes até quando a palavra fala sindicato, mas as entidades, o quanto elas são unidas. E às vezes eu percebo que no Brasil essa mentalidade ela ainda tem um viés de achar que é concorrente, que vai passar um segredo, né? E aí como desmistificar tudo isso? Pois é, vamos imaginar que sim, as empresas possuem os seus sigilos, né, de negócios, estratégia industrial, e não é sobre isso que a gente trata dentro da instituição. Nós produzimos informações que naturalmente podem nutrir essas frentes de trabalho sem que as empresas necessariamente revelem aquilo que ela não pode revelar. Agora, muitas outras questões são habituais problemas das empresas ou problemas em comum que não há problema algum dela compartilhar, muito pelo contrário. Existem temas que, inclusive, a gente não consegue produzir uma solução, mas as reuniões que a gente desenvolve permite que os especialistas de uma área, por exemplo, trabalhista, se reúnam na entidade e troquem experiências e de lá saem muito mais ricos em termos de estratégia do que fazer em suas empresas. Até porque, infelizmente, no Brasil, poucos temas são ciências exatas, né? Que a gente tem uma única resposta. E nem sempre existe também uma única solução. Você ter ferramentas é a melhor forma de você trabalhar a sua realidade na sua empresa. E nada melhor do que conversar com quem vive da mesma realidade que você vive. E só numa entidade setorial que você vai poder encontrar isso. O que eu acho muito interessante, né, como você está dizendo, né, numa entidade setorial, são os mesmos problemas, as mesmas demandas, os mesmos desafios, e a gente tem que estar ali unidos, né? Como você disse, dessas demandas que a gente já ganhou, vamos dizer assim, né? Que tudo quando a gente fala que ganhou, a gente traz um ativo para a empresa, né? Eu acho que essa questão desse ativo de conhecimento, ativo jurídico, que o Sindibor dá muita força para as empresas. E quando eu me deparo com algumas falas, né, ou mesmo quando a gente se encontra lá, o quanto é valioso essa troca. E é uma coisa que às vezes eu sinto uma resistência no Brasil e a gente tem assim a obrigação de compartilhar e de desenvolver esse tema. O quanto que, por exemplo, falando aqui de Mobenzani, que a gente está aqui nessa feira, né? O quanto que a Mobenzani já ganhou e o quanto que a Mobenzani ainda vai além com essa parceria com o Sindibor. Assim como a Mobenzani, o que nos deixa muito felizes em perceber o resultado é de que as empresas que entram na ABIARB, no Sindibor, geralmente nunca entram de uma forma voluntária. Entendi. Geralmente diante de um desafio, e procuram o Sindibor e descobrem que lá tinha uma solução que mal imaginavam que pudessem resolver a partir da nossa entidade e nunca mais sai. Nunca perdemos um associado dentro da nossa entidade. Tiveram empresas que deixaram o Brasil, infelizmente, por razões que são alheias à vontade da ABIARB do Sindibor e o nosso poder de atuação, mas fato é que quem ficou no Brasil e um dia passou por ali nunca mais saiu. Algum motivo deve ter, né? Vale a pena testar para saber. Eu tô vendendo aqui o Sindibor, gente, mas é bem isso. E vou falar mais um pilar do que a Mobenzani se validou do Sindibor uma ocasião e que foi tão importante. Eles abrem as portas pra gente, caso a gente queira receber uma entidade governamental. Então ali é um campo neutro. Esse campo neutro não se encontra em nenhum lugar. Então, porque às vezes, nessa questão, eu tô lembrando do IPI, ir até Brasília com quem falar, tem um canal direto, né? Então, tem um caminho, porque se fosse eu, naquela ocasião, eu já fui, falei com o Reinaldo, ele já tinha o caminho, né, com quem falar. Então, o Sindibor para a Mobenzani hoje é saber encontrar com quem falar para resolver os desafios. Eu acho que isso também é um ativo do Sindibor gigantesco. Você ter ali um escritório que você tem um ambiente neutro e assim, no final das contas, é o lugar que você tem uma mesa que tem alguém do outro lado que você possa conversar e as pessoas, às vezes a gente tem algumas
paranoias com as entidades públicas, mas a minha experiência são sempre as pessoas querendo resolver, as pessoas querendo ajudar. Então é quebrar esse muro. É isso. E uma pitada de informação adicional, embora tudo que você disse foi perfeito, nem mereceria complemento, mas é que existem sutis temas em que há a necessidade de preservar a identidade da empresa. Ela precisa que aquele assunto seja debatido, representado, discutido, defendido perante os órgãos anuentes, geralmente públicos, sem que a imagem dela seja revelada. E a entidade está lá para isso, né? Então nós sentamos com todos os ministérios do nosso governo hoje para discutir qualquer tema e muitas vezes sem que a gente revele uma ou outra empresa. Nós estamos lá para falar sobre o setor. E quando não se restringe ao nosso setor, também temos a capilaridade de falar com o governo através das nossas estruturas de ordem superior, que é a Fiesp, a CNI, Verdade. né, as quais fazemos parte. É uma pirâmide de representação industrial e tudo começa pelo sindicato. É uma entidade, é bem isso, né? E isso é um ativo muito importante. Você sabe que você está me falando isso, que eu vou explorar mais o Sindibor, que tem mais oportunidade aí. E quando a gente vê aqui a Automec 2025, esse gigante que é essa feira, né? Esse gigante que é o mercado de autopeças no Brasil, e o quanto a Mobenzani, sendo peças de metal, borracha, está compreendida nesse mundo, e o quanto a gente tem planos ousados de se desenvolver, e a gente tem que ter parceiros. E o Sindibor é a entidade que te dá a direção, o caminho, com quem falar, né? Porque assim, quanto mais a gente vai crescendo, vão surgindo outros desafios, tem que ter acesso. Então eu acho que um grande ativo do Sindibor para a Mobenzani é dar acesso para com quem falar. Então, Reinaldo, eu queria super te agradecer. E aí a gente tem aqui a última pergunta aqui do nosso Mobenzani Talks, e assim, eu queria que você falasse o que você lembra assim, de uma situação da Mobenzani que foi importante para o Sindibor, alguma lembrança, alguma feira? Muito bem. Puxa vida, é tanta coisa, né, que é difícil nominar apenas uma, né? Eu diria que uma atuação que foi, de certa forma, exclusiva foi esse trabalho, né, do IPI, capitaneado pela Mobenzani. Foram muitos dias de trabalho técnico, profundo. Nós tivemos que nos debruçar sobre peças, desenvolvimento, engenharia. E lá na raiz, né, do conceito, né? Não só da produção da peça, mas no regramento do sistema harmonizado, nas notas explicativas super complexo do sistema harmonizado, para poder demonstrar para a Receita Federal a arquitetura do que a gente estava falando. Então, a resiliência, né, e o empenho da Mobenzani naquela época, faço aqui os devidos reconhecimentos a você, Suzane, e a sua irmã, a Simone, que lá estiveram em reuniões, foram a Brasília com a gente. Então foi um momento muito intenso. Talvez eu esteja falhando aqui, me perdoe de não lembrar algo ainda mais magistral, mas é que, como nós comentamos há pouco, eu vou escolher este como tema, tá? Foi um tema bem importante, um diferencial para a Mobenzani, e fizemos história, né? Fizemos história. Está registrado e hoje todo o mercado acompanha o que o Sindibor proporcionou para todos nós do setor. E é isso. Representação e defesa dos interesses e direito do setor. É isso que a gente faz. Graças a Deus, temos bons reconhecimentos, como o reconhecimento da Mobenzani, que merece aqui absoluto reconhecimento da nossa entidade do mercado pelo trabalho gigantesco que vocês desenvolvem. A gente até falava aqui agora há pouco, né, sobre ser um produto genuíno, né? E a genuinidade do seu produto, ele é tido e dado pelo mercado. Já muitas vezes eu estive aí arrumando meu carro e eu perguntava, né, mas qual peça você vai colocar no meu carro?
E aí diziam, não, a gente usa aqui Mombenzani. E eu tinha o prazer de gravar e mandar isso para você. Verdade. Né? Então, assim, são coisas naturais que acontecem, não preterindo nenhuma das nossas marcas e associados, mas são fatos. São fatos. Né? Então, quando eles acontecem, eu tinha um grande prazer de compartilhar. E, óbvio, vocês construíram isso com o seu Amir, a quem eu deixo aqui o meu abraço e o meu reconhecimento pelo trabalho. Então, Reinaldo, eu queria te agradecer. Seguimos firmes, confiantes no nosso Brasil, em prosperar esse país. Acreditamos cada vez mais no Brasil e tudo que nós vamos construir juntos. É isso aí. Parabéns a Mombenzani, a família Mombenzani. Parabéns pelo sucesso e que venham muitos anos e muitas feiras de grande sucesso. Feito. Obrigada, viu?